É motivo de alegria estarmos aqui na presença de Deus. Eu não sei vocês, mas eu já estava ali atrás sentindo a presença de Deus. Enquanto o grupo de louvor estava aqui louvando, eu realmente senti a presença de Deus nesse lugar. E eu louvo a Deus por essa oportunidade. Eu quero falar com os irmãos hoje sobre deixa eu pegar aqui o meu esboço. Comunhão, né, que é o nosso tema desse mês. Semana passada o nosso irmão Tiago, ele falou sobre comunhão entre os irmãos. E hoje o Senhor me deu a oportunidade de falar sobre comunhão com Deus. E eu acredito que é um dos temas mais difícil. Eu sei, quer dizer, alguém pode dizer assim, mas comunhão com Deus a gente tem o tempo todo. E a gente vai ver nesse domingo um pouco mais sobre esse assunto de vital importância na vida do cristão. Amém? Eu quero pedir para que os irmãos abram comigo o livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 15. Quero ler o 15 e o 16. Quero dizer que é com muito temor que eu trago a palavra do Senhor. O pastor, quando ele me pediu para me trazer essa palavra, de domingo, e eu pensei assim, ai Jesus, o Senhor tem me mandado e eu não vou dizer não. Eu tenho um pouco de temor de falar qualquer coisa que não venha de Deus. Eu tenho um pouco esse temor. E eu creio que Deus realmente falou. Porque eu quero antes de dizer assim que o que o Senhor me falou, Ele falou primeiro comigo. Eu sempre digo assim que a palavra de Deus, ela vai falar primeiro com o entregador da mensagem. E de fato Ele falou profundamente comigo nessa palavra. E eu creio que Ele vai falar com você também. Livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 15 e 16, diz assim: Antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado, bem auxiliado de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? Vamos orar novamente. Pai Santo e misericordioso, Senhor Deus, eu me ponho diante da Tua presença para trazer, Senhor Deus querido, a Tua santa palavra. É com muito temor, Senhor Deus, e tremor que eu me encontro aqui. Pai Santo, mas eu sei, Pai, olhando para mim, eu penso, Deus, eu não sou capaz, mas, Senhor Deus, eu sei que quem capacita é o Senhor. Olhando também, Senhor Deus, para trás, o Senhor já usou muitos, o Senhor já usou pedra, o Senhor já usou mula para falar. Então, Pai, usa dessa pequena serva para falar com o Teu povo, segundo a Tua vontade. Espírito Santo, usa os meus lábios, porque foi para isso que ele foi feito, para a adoração do Teu nome. E para falar aquilo que o Senhor manda e não aquilo que o meu coração quer. Que o Senhor se faça presente nessa tarde. Usa, Senhor Deus, a Tua serva e fala com o Teu povo que tanto precisa ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu lendo essa palavra, pensando nessa mensagem, o pastor falou para mim, Júlia, a gente está no assunto sobre comunhão esse mês, e eu pensei, então vamos falar sobre comunhão. Mas eu primeiro fui pesquisar o que significa exatamente comunhão. E dos significados para comunhão, existem 2 significados que me chamaram a atenção, existem outros significados, mas 2 significados me chamaram a atenção. E o primeiro é a ação ou o efeito de comungar, de realizar ou desenvolver alguma coisa em conjunto. O segundo significado, harmonia no modo de sentir, pensar, agir
identificação, comunhão de pensamento, em que há união ou ligação e compartilhamento. E aí eu pensei, realmente para termos comunhão com Deus, a gente começa com o primeiro efeito, realizar e desenvolver alguma coisa em conjunto. Ou seja, a primeira coisa que eu entendo é que eu tenho comunhão com Deus, eu ando em conjunto com Ele. E essa palavra de Efésios 4, ela vai falar sobre a importância de Cristo, né? Ela vai falar sobre o significado de Cristo, que Ele é o cabeça do corpo. Se a gente entende que Cristo é o cabeça do corpo, e logo nós somos pequenas células que compomos esse corpo, e nós fazemos parte de membros do corpo. Nós todos aqui, nós fazemos parte de um membro, nós somos membros de um corpo, da parte de um corpo. Porque além dessa membresia aqui, tem outras que estão espalhadas no mundo inteiro. E nós juntos, como um corpo, nós fazemos parte e estamos ligados com a cabeça que é Cristo. Amém. E se nós entendemos que nós somos ligados com a cabeça que é Cristo, nós compreendemos o que é, quem Ele é, o que Ele faz e o que Ele fala. E durante o estudo dessa semana, o Senhor me fez entender algo muito importante. Para crescermos em tudo, precisamos conhecer aquele que é a cabeça. Nenhum membro do corpo pode seguir qualquer ordem sem que esteja ligado com a cabeça. A igreja contemporânea precisa conhecer sua cabeça. Irmãos, e essa palavra, ela vem realmente porque nós falamos muito sobre Jesus, nós falamos sobre Deus, nós falamos quem é que nós cremos, na superfície, na base, mas realmente, será que a gente conhece quem é que é Deus? Quem é Deus para você? Quem é que é Deus, afinal? Você já parou para perguntar assim, quem é Deus? O que Ele gosta? O que Ele faz? Será que Deus só é um velhinho? Porque na cabeça de muitos, Deus é como um Papai Noel que está no céu. E esse Papai Noel, ele faz os nossos desejos. Eu oro e digo, eu quero um desejo. Então faz isso aqui para mim. E será que é dessa forma mesmo? Será que Deus é o nosso Papai Noel? Que nós chegamos com Ele e começamos a dizer assim mesmo, Deus, faz isso, amém. Eu acredito que Deus é muito mais do que isso. Deus é a essência da vida. Deus é a própria vida. E se Deus é a própria vida, nós precisamos de vida para viver, nós precisamos estar ligados com aquele que é a própria vida. Esse é o primeiro significado que eu vejo de Deus. Deus, Ele é amor. Nós não podemos amar se nós não estivermos ligados em amor, no próprio amor. Se o amor não estiver em nós, nós não conseguimos amar. Então vai muito além do que um Deus Papai Noel, que hoje muitas igrejas infelizmente acreditam que é assim que é. E não é só na igreja, o mundo inteiro acha que Deus... Quando a gente ouve pessoas lá fora falar sobre Deus, elas vão direto nessa imagem, o Deus Papai Noel. Um velhinho que está sentado, que fica ali só para atender o desejo do ser humano. Mas será que é dessa forma? Será que Deus só está ali sentado como um velhinho e está ali para atender as nossas vontades, os nossos desejos? Eu não vejo isso na palavra. E olhando para essa palavra, eu lembro aquela palavra que está em Oséias, no capítulo 6, que diz assim, Oséias capítulo 6, no versículo 3, diz assim, eu coloquei aqui. Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor em sua saída, como a alva é certa, e Ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Olha o início desse versículo. Então conheçamos e prossigamos conhecendo. Conheçamos, quando a gente vem até Jesus, a gente começa a entender que Jesus, ele é o Filho de Deus, Ele morreu por nós e Ele virá, é a base do relacionamento, mas tem além, vai além, porque não é simplesmente Jesus é o Filho de Deus que virá, não, vai muito além. Se nós agora estamos ligados com a cabeça, Ele vai começar a ensinar mais e mais.
Então a gente vai entender que Deus não é simplesmente mais aquele Deusinho pequenininho que está ali para ouvir aquilo que a gente... Não. Ele é agora, depois que nós viemos para Cristo, nós entendemos que Ele nos salvou. É o nosso Redentor. E para Ele nós vivemos. Amém. Mas parou aí? Não. Vai além. E muitas das vezes, eu não sei vocês, mas eu já me perguntei o que é que a gente vai fazer no céu. Eu não sei, eu já me perguntei isso. O que é que a gente vai fazer no céu quando chegar lá? A gente vai ver tudo, a gente vai ver Deus, a gente vai ver os anjos, mas... e depois? A infinidade de Cristo, ela é surpreendente. Porque nós vivemos aqui, nós conhecemos Cristo aqui, nós vamos para o céu, nós vamos conhecer a Deus e nós vamos passar 1 milhão de anos conhecendo Deus. Nós vamos passar 2 milhões de anos conhecendo Deus. Vamos passar bilhões de anos conhecendo Deus, porque Deus é infinito na sua essência. Vai muito além do que aquilo que a gente pensamos ou imaginamos, vai muito além. Muitas das vezes, eu não sei, você, essa semana foi aqui que Deus me deu essa palavra. Para Deus me dar essa palavra, eu dobrei meu joelho e comecei a orar. E orando a Deus, me veio palavras curtas para descrever Ele, porque em nossas orações a gente não vai simplesmente para pedir, a gente vai para adorar. E eu comecei a louvar a Deus na oração. E eu disse assim: Senhor, está me faltando palavras para te dizer. Quão magnífico, quão soberano, quão poderoso, quão justo, quão perfeito, quão grandioso, quão eterno, quão... E faltou palavras. E eu disse: Senhor, me ensina a te louvar, porque eu não sei o suficiente. Eu não estou conseguindo entender, eu não consigo falar mais além daquelas palavras que eu já conheço. E Deus me deu uma palavra lá no livro de Jó. E aí eu comecei a ler o Jó 37. Terminei, comecei a ler o Jó 37 e comecei a ver. Os livros de Jó é interessante porque Satanás chega até Deus e diz assim mesmo... Eu não sei por que Satanás vai até o céu, né? Mas ele aparece lá junto com os filhos de Deus. E a conversa começa assim mesmo: de onde vem Satanás? E ele fala assim mesmo: de rodear a terra e passear por ela. De rodear a terra e passear por ela. Aí o Senhor fala para ele assim mesmo: tu tem visto meu servo Jó, homem íntegro, sincero, que se desvia do mal? E Satanás fala para ele assim: mas também tu colocou um monte de coisa dele, é rico, o homem mais rico da terra. E começa ali o diálogo, Satanás tentando Deus para tirar tudo de Jó. Quem já leu esse livro sabe como é que a história funciona, vai decorrer. Para quem ainda não leu, eu advirto assim, eu não é advirto, mas é tipo assim, rada, né? Eu sugiro que leia, é um livro muito interessante. Mas, e aí Jó vai passar por uma série de tribulação. E chega no capítulo 37, Jó vai começar a falar com Bildade sobre Deus. Vai falar com um dos amigos dele sobre Deus. E ele começa falando grandiosidade sobre Deus, tudo verdade que ele fala sobre Deus. E no capítulo 38, do capítulo 38 até o 42, Deus começa a falar assim mesmo: é mesmo, é? Tu acha que tu me conhece? Agora eu vou falar um pouco quem sou eu. E aí Deus começa a falar para Jó: onde era que tu estava quando os fundamentos da terra foram feitos? E ele começa a falar, e falar, e falar, e falar. E chega no capítulo 42, ele diz assim: quem é este? Jó, na superficialidade do conhecimento de Deus, fala sobre na superficialidade do conhecimento de Jó, ele fala sobre Deus. Mas aí no capítulo 42, versículo 3 e 5, ele diz assim mesmo: quem é este que sem conhecimento encobre seu conselho? Por isso relatei que não entendia coisas que para mim eram inescrutáveis, que eu não entendia. Escuta, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. E tu me ensinarás. Com ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veio os meus olhos. O que Jó está falando assim mesmo: eu falava de ti na minha superficialidade do conhecimento do Senhor,
Mas agora, depois de toda a tribulação, o Senhor se manifestou para mim. E eu entendi quem é o Senhor. Irmãos, essa palavra caiu para mim como um trovão dentro do meu coração. E eu disse: Senhor, eu estou falando do Senhor na minha superficialidade. E isso, porque a gente vai ver que Jó lá depois ele vai falar assim mesmo: por isso eu me arrependo no pó e na cinza, porque eu te conheço muito pouco para falar de ti. Eu me arrependo no pó e na cinza, porque não é o suficiente que eu conheço de ti. Irmãos, isso me veio no meu coração. E eu disse: Senhor, eu preciso te conhecer mais. Eu só vou conseguir te louvar com um coração perfeito se eu te conhecer. Eu só vou poder falar do Senhor lá fora se eu te conhecer. Eu só vou poder falar para os meus irmãos se eu te conhecer. A gente fala tanto de Deus, mas a gente conhece esse Deus que a gente tanto fala. A gente está falando de um Deus grande, lindo, perfeito, mas é sério, será que realmente a gente conhece o Deus que a gente diz crer? O grupo de louvor cantando aqui o hino, ele disse assim mesmo: o que é que os anjos te veem para te dizer santo? O que é que os anjos veem para dizer santo? Nós estamos enxergando o mesmo que os anjos estão vendo para que nós possamos dizer santo? Isso me veio um temor no meu coração. E o meu coração realmente se quebrantou diante do Senhor, dizendo: eu não te conheço a metade. Eu preciso te conhecer. Eu preciso te conhecer. Se nós vamos para o céu, irmãos, a gente tem que entender uma coisa: o céu é a morada do Senhor. E só entra na morada do Senhor quem Ele conhece. Porque Ele disse naquele tempo, chegaram diante dele de alguns dizendo assim: mas eu não profetizei em teu nome, eu não falei, não expulsei demônios em teu nome, eu não fiz isso e isso em teu nome. E que foi que Ele disse? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Eu tenho medo dessas palavras. Eu não vos conheço. O Senhor conhece você? O que você diz diante do Senhor? O que você fala para o Senhor? Será que isso você só dobra o joelho diante do Senhor e diz: Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá? Deus não é um gênio e nem um Papai Noel para nos dar. Nós fomos feitos para adoração no nome dEle. Nós fomos feitos para glorificar o nome dEle. Nós fomos feitos para dizer o quanto Ele é grande e quem é na sua essência. Na essência do Deus que dizemos crer. Quem é a essência de Deus? Quantos de nós conhecemos pelo menos 5 atributos de Deus? 5? Eu não falo nem 10, 5 atributos. Será que dentro do seu coração você consegue entender quais são os atributos de Deus? Conte dentro de você quantos atributos de Deus você conhece. Quantos atributos de Deus? E comunhão com Deus requer, de fato, conhecimento de Deus. Não existe comunhão sem conhecer. Eu não posso ter comunhão com vocês se eu não conheço vocês. A gente fala de comunhão, a gente diz: comunhão, a gente está aqui para se comungar no domingo. A gente está aqui para adorar a Deus. Mas e no decorrer da semana? E depois? Fica por aqui mesmo? Esse é o culto? A Bíblia diz que o nosso culto, ele é um culto racional. Ele é um culto que é diariamente nós estamos o tempo todo, levando o culto diante do Senhor. A gente cultua a Deus com as nossas palavras. A gente cultua a Deus com as nossas ações. A gente cultua a Deus com as nossas orações. E se você não sabe quem é o Deus que você está servindo, como é que você está cultuando? Se você não sabe quem é o Deus que você está dizendo adorar, quem é que você está cultuando? Você sabe que no livro, um dos profetas, se eu não me engano, foi Ezequiel. Ele fala uma coisa que me atemoriza o coração. O povo de Israel, no meio da sua idolatria,
Ele construiu Deus para eles na mente deles. Eles construíram Deus com o nome do Senhor na mente deles. Eles não adoravam a Deus. Eles construíram na cabeça deles um Deus para eles. É um Deus que faz aquilo que eles querem. Eu sempre penso assim, Senhor, eu estou adorando o Senhor, eu construí um ídolo para mim. Eu estou adorando o Senhor, eu construí um ídolo para mim. E eu começo a pensar assim, eu faço aquilo que eu quero? Tá doendo te seguir? Tá machucando? Porque o intuito de Deus é nos amoldar a imagem de Cristo. E se na tua caminhada não tá doendo ao moldar, cuidado, pode ser um ídolo. Pode ser um ídolo. Porque o intuito de Deus é nos amoldar cada dia mais a imagem do Filho dele, a imagem de Cristo. Eu quero te dizer que quando Deus olha lá do céu para nós, Ele não olha para nós como, Ele não olha para mim como Julie, Ele não olha para o Tiago como Tiago, não olha para Lia como Lia, Ele não olha para você como você. Quando Ele olha para você, Ele olha para você, para Ele não te fulminar, Ele olha a imagem do Filho dele. É a imagem do Filho dele que não deixa Ele te destruir, porque na santidade de Deus, na eterna santidade de Deus, nós há muito já teríamos morrido. Mas quando Ele olha para a terra, Ele olha para os filhos dele, olha ali, aquele dali tem a imagem do meu filho. Aleluia. Então a pergunta é, nós estamos sendo moldados à imagem desse Filho dele? Nós realmente estamos crescendo, porque conhecer e prosseguir, você nasceu em Cristo, agora olha, é crescer. É crescer, é crescer a imagem de Cristo. Vai além. E nós vamos ver que como na comunhão com Deus, na semana passada o irmão Tiago falou sobre a comunhão entre os irmãos. E em Atos 2, 42, 43 vai falar um pouco sobre a comunhão, que e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e na oração. E toda a alma havia temor. Temor. E muitas maravilhas e sinais faziam-se pelos apóstolos. Uma das coisas que está faltando no nosso tempo: temor. Temor. Usa-se o nome de Deus para fazer chacota, para fazer piada. Onde está o temor? Você teme a Deus quando você fala do nome dele? Será que nós realmente temos dado santidade ao nome do Senhor? Ele diz, um dos mandamentos é: não tomará o nome do teu Deus em vão, porque Ele não terá por inocente quem toma o seu nome em vão. Irmãos, isso é muito sério. Onde está o temor da igreja? O temor do Senhor. O temor do Senhor. O mesmo Deus que nos salvou é o mesmo Deus que vai jogar os ímpios no inferno. Não esqueçamos disso nunca. Porque o Jesus disse a si mesmo: não tem mais aquele que faz mal para o corpo e para a alma. Ou não tem mais aquele que faz mal ao corpo. Antes tem mais aquele que pode jogar o corpo e a alma no inferno. E não é Satanás, é Deus. O nosso temor tem que estar diante de Deus. Nós podemos nos comungar de várias maneiras. Na leitura da palavra, ser fiel à Escritura. Se cremos que a palavra é a boca de Deus, por que desobedecemos? Se a gente é quem fala conosco, por que a gente não obedece? Por que a gente insiste em fazer aquilo que o nosso coração perverso quer fazer? Por que a gente insiste em querer fazer o que não agrada a Deus? E isso foi uma das coisas que eu perguntei para Deus, e eu vi que uma das minhas dificuldades era porque eu estava tendo pouco tempo para oração. Sem oração a gente não tem vida com Deus. Não existe vida com Deus sem oração. Não existe vida com Deus sem um contato direto. Oração é comunicação, é comunhão. Amém. Então como é que a gente vive sem oração?
Você sabe que no grupo das 6 horas, eu passei a trabalhar às 6 da manhã para me fazer parte da oração. Eu não conseguia me levantar, mas eu vi a minha necessidade de orar. E enquanto eu estou trabalhando, eu estou orando. Enquanto eu estou trabalhando, eu estou orando junto com os irmãos. Fácil não é acordar 5:30 da manhã para levantar, mas não me importa. Eu não me importo porque eu vi a minha necessidade maior da oração. Eu vi a minha necessidade grande de orar. Eu estava desfalecendo espiritualmente. Eu não conseguia mais nem falar. E você pode dizer assim mesmo: irmã, mas eu só gosto, não sei nem falar. Eu não sei nem, eu dobro meu joelho e não tenho nem palavra. E eu entendo muito bem porque eu estava desse jeito. E eu vou te dizer que, de fato, nós não sabemos orar. Porque o apóstolo Paulo vai escrever isso na carta aos Romanos. Que quem intercede por nós é o Espírito Santo. Porque a gente não ora como convém. Então, se você não sabe orar, quando dobrar o joelho, diz assim: Espírito Santo, toma agora os meus lábios e ensina-me a orar. Eleva essa oração até o Pai. Porque eu não sei falar. Eu não sei o que dizer, eu não tenho palavras para orar. E eu vou te dizer que daqui a pouco você está orando 1 hora, porque é isso que acontece. Quando o Espírito Santo te toma, você não ora mais 5 minutos não. Você vai orar 1 hora. E você não vê nem o tempo passar, porque essa que é a verdade. Então começa bem aí, orando, voltando à comunhão com Deus. E uma coisa também que é muito importante, porque nós temos a nossa comunhão com Deus durante a oração e a nossa oração no louvor. Olha, irmãos, vocês não vão me bater depois, viu? Mas eu vou ter que falar. Irmãos, você sabe o que significa louvor? Sabe o que significa a palavra louvor? Louvor significa elogio. Quando a gente canta um hino, a quem nós estamos elogiando? A gente está elogiando a nós? Na grande maioria dos cultos, dos hinos de hoje, há muito louvor para o próprio homem. Está se louvando o que o homem recebeu, e o que o homem é, o que ele é isso, o que ele é aquilo. Um culto totalmente humanista. Louvor é elogio a Deus. Essa é a palavra correta. Vai lá no holandês e coloca assim mesmo: elogiar. Praise. Louvor é elogiar. A quem? Está elogiando quem nos teus louvores? Está elogiando o que tu recebeu? Ah, é porque Deus me deu. Então diz assim: grandioso és tu, santo e poderoso, justo e maravilhoso. Tu és grande, tu és santo. Amém. Vai além do que ele faz. Ele simplesmente, ele me deu um carro, ele me deu uma casa, ele me deu uma... Amém, louvado seja Deus por isso. Mas pega os atributos dele: magnífico, santo, poderoso, justo, fiel, verdadeiro. Vai além do que aquilo que a gente está dizendo que é pequeno. É pequeno, o nosso culto está muito pequeno, está raso. A gente precisa se aprofundar no conhecimento de Deus para dar um culto perfeito para Ele. A gente está falando de um Deus que pegou e matou o próprio Filho por nós. A quem o nosso louvor está sendo atribuído? Irmãos, já para encerrar, eu quero falar sobre a comunhão na oração mais uma vez. E uma das orações que mais me envergonha de mim mesmo é a oração de Daniel. E está no capítulo 9, e ela vai do capítulo 4, do versículo 4 ao 14. Eu não vou ler, mas anotem e leiam essa oração em casa. Eu não sei vocês, mas eu tenho vergonha muitas das vezes da minha oração. Porque Daniel, ele tinha uma comunhão tão profunda com Deus, e ele vai, quando ele chega diante de Deus, ele começa dizendo: grande e temível Deus,
Sempre guardas aliança em tuas misericórdias. E ele vai conversando e vai continuando. Quantas vezes você já orou, dobrou o joelho e começou a confessar o pecado da nação diante de Deus? Já confessou pelo menos o pecado dos teus filhos? Do teu marido, pelo menos, que é carne, né? A mesma coisa. Será que a gente está fazendo isso? Vai muito além. Comunhão com Deus exige-se conhecimento de Deus. E nós precisamos realmente ir além do conhecimento, além daquilo que a gente imagina de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer esse Deus que nós dizemos servir. Amém. Nós só podemos servir a Deus com perfeição se nós conhecemos Ele. Eu não sei você, mas uma das coisas que mais me entristece é render a Deus um culto muito superficial. Enquanto eu estava ali atrás, assim, me bateu uma tristeza, porque Deus começou a falar comigo sobre isso. E a minha tristeza, tristeza, ela provém justamente da superficialidade de culto que eu tenho rendido a Deus. Eu preciso crescer no conhecimento de Deus. Enquanto eu estava dizendo, Senhor, que eu diminua e Tu cresça, esse temor me veio no meu coração, essa tristeza me veio porque eu olhei para mim. E sinceramente eu olho para os apóstolos, eu olho para os irmãos, eu não vou nem me comparar com Paulo e nem com Pedro, que eles passavam as sombras está fazendo milagre, não vou nem comparar com eles. Mas eu olho para os meus irmãos, que há pouco tempo, com a presença de Deus era na vida deles. Que nós possamos realmente ouvir essa palavra e vamos colocar em prática, em prosseguir conhecendo a Deus. Amém. Prosseguir no conhecimento do Deus que a gente serve. Aleluia. Irmãos, a gente está chegando a um tempo que Jesus ele já está chegando. Aleluia. Nós precisamos realmente entender os tempos, entender as estações, entender o que foi que Jesus falou, entender o que Deus quer de nós. E de fato, eu sei que a gente não tem poder sobre nossas funções, e de fato não temos mesmo não. A gente cai, a gente levanta, a gente cai, a gente levanta, e é assim a nossa guerra o tempo todo. E o que é que mantém você de pé? O que mantém você de pé é você conhecer o Deus que você serve. Só que se você não tiver no conhecimento profundo, vai chegar uma hora que você já não vai mais se levantar. Vai ficar por lá mesmo. Vai chegar um tempo que eu me pergunto, será que você vai se escandalizar com o Evangelho? Ou será que você vai dar vida por esse Evangelho? Para que a gente dê a vida pelo Evangelho, como muitos dos nossos irmãos estão agora lá no Oriente Médio dando a vida, é necessário realmente ter uma comunhão profunda com Deus. É necessário termos uma comunhão profunda. Precisamos sair da superficialidade e entrarmos de fato na presença de Deus. Entender quem é esse Deus que a gente diz tanto servir de verdade. Quebrar os ídolos dos nossos corações. Quebra os ídolos, aquilo que está impedindo você, é o telefone, as mídias sociais. Se está impedindo de você entrar na presença de Deus, então quebra ele agora. Quebra os ídolos agora. É agora, não é ontem, não é amanhã, não é agora. E você pode dizer, mas eu não sou idólatra. Se tem alguma coisa que coloca essa coisa mais importante do que Deus, se as mídias sociais, por exemplo, te impedem de orar, é ídolo no teu coração. O que te impede de chegar a Deus é o ídolo que você colocou no seu coração. E você mostrando que você não quer tirar ele, mostra onde está o teu amor e o teu foco. Amém? Amém. Então vamos orar. Pai Santo, quão profunda é a Tua palavra, Senhor. Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a irmos no profundo, Pai, no conhecimento do Senhor.
Nos ajuda a mergulhar, Deus. Mergulhar no Senhor, Pai. Porque o Senhor é como um oceano, Deus querido. A gente pode escolher ou ficar na base, olhando de fora, ou ir, Deus querido, no profundo para te conhecer. Senhor, põe o temor no nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Ajuda a tua igreja, Pai. Ajuda, Pai, a se levantar, Senhor Deus, desse tempo de frieza. Leva-nos cada dia mais para perto de Ti, Senhor. Cada dia mais. Senhor, sem a Tua graça é impossível te conhecer. É impossível. Tu desse o Teu Filho amado para que nós tivéssemos comunhão. E Ele é, Deus querido, a cabeça, Deus querido. Agora, Santo Deus, Jesus Cristo, Tu que és a cabeça, dá-te a conhecer para o Teu povo. Dar cada dia mais ao Teu povo conhecimento do Senhor, Pai. Para que não venhamos pecar contra Ti. Para que não venhamos, Senhor, nos afastar nenhuma vírgula do Senhor, Pai. Em nome de Jesus te pedimos, Senhor. Eu quero te agradecer por essa oportunidade. E que o Senhor nos ajude a colocar essa palavra, Deus querido, em prática. Que não sejamos ouvintes, Senhor, mas praticantes da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, eu lhe agradeço, desde agora e sempre. Amém. Amém. Está em Ti.